Meu nome é Ricardo Pataro, trabalho para o NIC-BR, dentro do departamento do Registro BR, na parte de numeração. Agradecer o convite dos organizadores do IX Fórum. É sempre gratificante estar aqui com vocês, apresentar alguns números, algumas informações da parte de endereçamento, a parte de ASN. A ideia é uma apresentação rápida, com alguns gráficos e algumas informações aí que podem ser relevantes no futuro que se aproxima. Então, vamos lá. É interessante só criar um contexto rápido, como que funciona essa parte de distribuição de recursos de numeração internet, como a gente chama, de uma forma bastante simplificada, ASN, blocos de endereço IP. Existem 5 organizações no mundo que fazem essa distribuição, cada uma dessas 5 cuidando de uma parte do globo, continentes, regiões. Então, nós temos aí o ARIN na região da América do Norte, cobrindo também algumas ilhas do Caribe, o LACNIC na região da América Latina, o AFRINIC na África, o RIPE-NCC na Europa e o APNIC na Ásia e Pacífico. E aí, interessante destacar que nessa estrutura, dentro da região do LACNIC, a gente tem 2 outras figuras hierarquicamente sob o LACNIC, que são os National Internet Registers, ou registros internet nacionais, é o NIC-BR e o NIC-México, que tem o papel de fazer essa alocação dos recursos internet dentro do país. Questões culturais, questões históricas que criaram esse cenário. Na região do APNIC também existem National Internet Registers por questões culturais também, diversidade de idioma, diversidade de cultura. Mas, vamos lá. Interessante notar aqui e destacar, na verdade, que, embora sejam organizações diferentes, seguem as mesmas regras, seguem as mesmas práticas operacionais. Então, as regras ou políticas que o LACNIC utiliza para a distribuição dos recursos de internet são as mesmas que nós, aqui no Brasil, praticamos. Então, é claro que existe aí uma parte burocrática de ratificação do CGI, que é o órgão consultivo do NIC-BR, mas todas as políticas implementadas, aprovadas, discutidas dentro do LACNIC são implementadas, praticadas pelo NIC-BR. Depois vocês vão ver por que eu coloco essa parte de políticas, porque é algo que vocês podem ter relevância, ter participação. Isso vale também para a parte de custos. Então, chega uma época do ano que muitas pessoas nos questionam em relação a custo, aumentou, ficou mais caro. O que acontece? O LACNIC tem uma tabela de custos para as alocações e manutenção das alocações já existentes. Isso daí é discutido dentro da Assembleia na qual vocês, detentores de alocação de ASN, podem participar, porque vocês são considerados membros associados do LACNIC. Então, dentro dessas assembleias de membros, que são discutidas essa parte de tarifas. Só que o LACNIC coloca isso em dólar. A gente não pode cobrar em dólar. Então, no começo do ano, a gente converte esses valores em reais, utilizando uma taxa de conversão, e fica fixo durante o ano todo. Embora possa ter variações, e de fato existem variações, a gente mantém aquela mesma tarifa de conversão utilizada no começo do ano. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, aumentou. Não, na verdade não aumentou. O que aconteceu foi a utilização de um outro valor de dólar em consequência do mercado, e as tarifas, é claro, que mudam, mas a tarifa básica em dólar continua a mesma. Tá? Mencionei de política justamente para mencionar esses outros 2 slides aqui que eu vou mostrar. As regras que são utilizadas pelo LACNIC, pelo NIC-BR, que ditam como a gente vai alocar esses recursos de internet, são discutidas por uma comunidade. As comunidades são vocês, quem tem interesse em participar. O processo é aberto, transparente, no sentido de que você pode olhar toda a história do que aconteceu. Então, quem tem interesse pode participar. É bastante simples, a discussão dessas novas ideias ou de ajuste de ideias já existentes começa numa lista, discussão, uma lista aberta, pode-se consultar toda a história dessa lista. Pode ser feito em qualquer idioma, embora a maior parte das pessoas que participam nessa lista atualmente falem espanhol.
Não há empecilho nenhum de que alguém coloque lá uma pergunta, uma consulta ou até uma proposta em português, porque, de certa forma, os idiomas não são de difícil compreensão, mas ainda assim a gente conta com várias ferramentas de tradução. Depois tem uma instância que é uma apresentação no fórum, que é uma reunião parecida com essa, onde os autores de propostas vêm a um microfone e apresentam essa ideia, defendem essa ideia. Depois tem a análise dos moderadores, são pessoas que ficam responsáveis por analisar todo o processo e certificar que foi cumprido as regras, foram cumpridas as regras. Depois tem uma ratificação. Isso aqui é um resumo bastante simplificado do processo, mas é justamente para dar a ideia do seguinte, que quem tem interesse em participar, fica aí o convite para se adentrar nessa comunidade. Eu coloquei aqui mais para a gente ter como documentação os prazos que tem aí em cada um desses processos, né? Tem um tempo lá para apresentar na lista, antes de chegar à discussão no fórum e assim por diante, mas é mais para referência no futuro. A ideia é só apresentar esse caminho para a gente discutir regras, porque às vezes a pessoa fala assim, puxa, essa regra aqui que tem atualmente para alocação de endereço IP não me é útil, ou tem alguns problemas aqui que eu vejo que me afetam. Está aí um caminho para a gente alterar, para vocês alterarem essa regra ou colocarem regras novas. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu em 2019, tem algumas atualizações aí nisso daqui, porque é um mecanismo vivo e tem coisas acontecendo o tempo todo, mas só para a gente ter uma ideia de algumas políticas e regras que foram apresentadas, implementadas agora em 2019. Então tem lá, não vou entrar em detalhes, mas existia uma regra para a subdesignação de bloco IPv6, tinha alguns detalhezinhos lá que precisavam ser ajustados. Política de transferência de recursos IPv4 inter-RIR, ou seja, entre as regiões, é algo que foi discutido e aprovado, mas não está implementado ainda. Então, só para a gente ter umas ideias do que se discute, do que está se colocando dentro dessa comunidade. E não são somente esses, foram 12 políticas em discussão, um número bastante elevado, considerando a história. E aí temas diversos, né? Transferência, recuperação de recursos de internet, eleição dos moderadores, que são aquelas pessoas que conduzem o processo de discussão e implementação das políticas, validação de contato, RPKI e outros. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que se discute. Os eventos do LACNIC, tivemos são 2 por ano, já foram os 2 desse ano, o primeiro em Punta Cana, o último mais recente no Panamá. Algumas coisas que aconteceram que eu quis destacar. No primeiro, tivemos o lançamento de um livro que conta um pouquinho da história do LACNIC, das pessoas que estiveram envolvidas no processo. Foi assinado um acordo de cooperação entre o LACNIC e o LACNOG, que é uma comunidade de operadores de redes parecida com a nossa, mas no âmbito regional. No LACNIC 32, recentemente, foi anunciado também um código de conduta para a comunidade, o que se espera, o que a gente pode, o que a gente não deve fazer, porque somos de diversas origens, com diversos costumes diversos, então é bom ali a gente ter algum parâmetro do que a gente pode e do que não deve fazer. E os próximos eventos no ano próximo, 2020, em Cali, na Colômbia, em maio, e na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, em outubro. Então, se vocês tiverem disponibilidade e interesse, na página do LACNIC tem mais detalhes. Ano passado eu apresentei esse slide, eu fiz uma atualização, só para a gente ter uma ideia de como que é a distribuição dos sistemas autônomos no Brasil. Então, é claro que alguns estados com uma presença maior de algumas empresas, um mercado um pouco mais aquecido, tem um número maior de sistemas autônomos, mas é interessante a gente ver que todos os estados têm alguma empresa que é sistema autônomo, alguns, principalmente na região norte e nordeste, têm crescido. Infelizmente não foi possível colocar uma comparação, mas se vocês pegarem o slide do ano passado, dá para ver que sim, houve um incremento, um aumento aí no número de sistemas autônomos, principalmente nos estados do norte e nordeste. Não sei se dá para estar muito claro, mas a ideia aqui é a gente mostrar como que como que está o Brasil em relação à região, como se
era de se esperar, e já foi apresentado em tempos passados, o Brasil tem um número maior de sistemas autônomos, né? Se a gente somar o que o LACNIC e o NIC México aloca, ainda assim nós somos mais da metade de tudo que está alocado. Na verdade, uns 70%, 60% de tudo alocado na região. É lógico para a gente, né? O Brasil com esse tamanho continental, muitos pequenos e médios provedores, então era de se esperar alguma coisa nesse sentido. Aqui é interessante para a gente ver o crescimento, a taxa de crescimento de alocações, tanto de endereço IPv4, IPv6 e ASN, mas eu dou destaque principalmente a esse ponto que está em vermelho ali. Espero que dê para ler, mas é 95%, está querendo dizer que 95% dos sistemas autônomos alocados que tinham o IPv4 já têm IPv6. Né? Então, a gente, de certa forma, já deu um passo significativo na implementação do IPv6. E aqui, nessa tabelinha, depois, se vocês quiserem baixar o slide, dá para ver melhor, quais são os tipos de provedores, de empresas que têm mais IPv6 ou têm menos IPv6. Outra coisa interessante que vale a pena destacar, a partir de 2014, começou a vigorar uma regra diferente na alocação de IPv4, limitando ali a quantidade de endereços alocados e também o esquema, né? Antigamente era possível ter alocações adicionais, num determinado momento paramos de fazer alocações adicionais por causa de políticas discutidas pela comunidade, implementadas no LACNIC também no NIC-BR, e com isso a gente passa a ter, a partir desses anos, principalmente 2015, uma concentração maior de um tipo de empresa ou de categoria de provedor internet que a gente denomina de micro, na tabela de categorias, que são aquelas empresas que têm alocação até /22. Tá? E aí a gente vê que a maior parte das alocações que aconteceram nesse período, que estão nessa corzinha rosa, é de /22. E aqui tem as fases onde esses processos passaram a ser vigentes. Cooperando com aquele gráfico anterior, novamente, para confirmar que a maior parte dos provedores que têm alocações de endereço IP e ASN estão nessa categoria de micro, são mais de 5.000 provedores nessa categoria, justamente pelas restrições das políticas, mas também pela grande quantidade de provedores pequenos e médios que estavam antes na dependência dos endereços IPs das suas operadoras, que com o esgotamento do IPv4 tiveram aí um motivador adicional para obter o seu próprio bloco de endereços e se tornar um sistema autônomo. Esse gráfico aqui, já estamos terminando, é para a gente ter uma ideia do volume de solicitações que a gente recebe, não quer dizer que são alocações, mas são solicitações que chegaram para a gente. Então, em 2016, a gente teve aí um pico, considerado com os anos anteriores, ainda assim, o número é bastante elevado por ano de solicitações que a gente recebe, e é interessante destacar também que, considerando 2019, que a gente já está praticamente terminando, somente 2,5% das solicitações foram recusadas. Tá? Porque tem aquela percepção, vocês são muito criteriosos, vocês recusam. Não é bem assim. Tá? 2,5% no ano, que são a quantidade, a porcentagem de solicitações que foram efetivamente recusadas, onde houve a negativa. Olha, vocês não justificam essa alocação que vocês estão solicitando. Números aí de 2019, 990 sistemas autônomos alocados, 3.900/24, 957/32 IPv6. Então, considerando os sistemas autônomos, a gente tem um crescimento ainda volumoso. IPv4, esse gráfico mostra a quantidade de IPv4. Então, é claro que com essa implementação de regra que limita em /22 em 1024, o volume de endereços IPv4 alocados diminuiu, mas a gente continua ainda alocando em quantidade de alocações um bom número, como que a gente pode ver aqui, que pelo menos esses 990 sistemas autônomos receberam também 1/22.
Aqui, como é que é a nossa participação na região? Como eu falei, a gente tem uma participação relevante na região, nós somos 61% dos blocos IPv4 alocados na região, 71% dos endereços IPv6 alocados, 69%, praticamente 70% dos sistemas autônomos também na região, e eu coloquei aqui que a gente já chega na faixa dos 30% de utilização de IPv6. Então, uma coisa é a gente falar, olha, 95% dos sistemas autônomos no Brasil já têm IPv6 alocado, mas outra coisa é ver como que está de fato a utilização. 30%, isso aí tem crescido de uma forma, teve um crescimento acelerado durante um tempo, mas ainda assim, embora não esteja tão acelerado como no início, continua crescendo. Esses 30% são dos acessos que chegam aos nossos servidores. Tá? Mas se a gente comparar com outros, como o Google, o APNIC, que fazem algumas estatísticas, não muda muito do que isso aí, é na faixa de 27% a 30%. E, finalmente, talvez um dos slides mais esperados e mais temerosos, né, que a gente vai, no momento, esgotar a quantidade de endereços IPv4. Tá? A gente tem lá uma quantidade reservada, mas a gente continua alocando num volume significativo e vai chegar um momento que esse estoque vai acabar. Então, aí tem algumas projeções, essas projeções são do LACNIC. O LACNIC tem ali um sisteminha que fica fazendo as estatísticas dia a dia. Então, a previsão no momento, é claro que isso pode alterar, porque é com base no volume alocado, né? É 30 de maio de 2020. E aí, alguns números, quantos endereços IPv4 já foram alocados, quanto que estão reservados para essa fase. Nessa URL aí do LACNIC é possível obter essas informações atualizadas dia a dia. Como eu falei, em 15 de fevereiro de 2017, entramos nessa fase de esgotamento, onde as alocações são somente para empresas que ainda não contavam com alocações e limitadas em /22. Bom, mas aí chega lá em 2020, notícias de jornal, esgotou-se IPv4. E agora, o que eu faço? Né? Bom, IPv6, ainda mais importante, né? A gente percebe que, por mais que houvesse campanhas para fomento do IPv6, quando o IPv4 demonstrou sinais de esgotamento, o IPv6 passou a ser adotado de uma forma um pouco mais acelerada. Então, é inevitável, né? Então, quando acabar IPv4 na nossa região, como já aconteceu em outras, ainda mais importante a gente implementar IPv6. Mas não quer dizer que seja só isso. Podem acontecer recuperações, devoluções de endereço IPv4 que chegam ao LACNIC. Então, esses endereços recuperados e devolvidos vão ser reciclados e podem voltar para outros provedores no mercado. Então, a ideia é que solicitações de endereço IPv4 que cheguem após o esgotamento fiquem numa fila e, à medida que endereços surjam, por devolução ou por recuperação, sejam oferecidos para aquele que está na fila, e essa fila vai ser montada por ordem de chegada, e vai ser dada a opção deles pegarem aquele endereço IPv4, com algumas considerações, né, que são endereços reciclados, mas é o que tem. Então, não vai ser o caos. Então, a gente sabe que IPv6 é importante, mas ainda nesse momento IPv4 é necessário e vai existir esse mecanismo para utilizar aqueles endereços que forem devolvidos ou recuperados. Não é justo a gente ficar sentado em cima deles quando há necessidade, então a gente vai reciclá-los. E era isso. Obrigado pela atenção.